Olá, meu nome é Lígia Torres, bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou falar sobre o que é a psicanálise e 4 fatos que têm a ver com a sua fundação. Fica aqui, vai ser bem interessante. Para fazer esse vídeo, eu utilizei como base esse livro aqui que eu vou colocar na descrição, que é Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Aproveita então para me ajudar aqui a divulgar meu canal, então compartilha com quem você acha que vai gostar do conteúdo. Já curte o vídeo e se inscreve no canal aqui embaixo, tá? O que é então a psicanálise? A psicanálise é um método de tratamento das doenças psíquicas que tem como base a escuta da singularidade do sujeito. Então, todo mundo já ouviu falar do Freud, é ele que fundou a psicanálise no final do século XIX, como uma forma de tratamento das mulheres ditas histéricas na época. Então, o primeiro fato em relação à fundação da psicanálise é que esses sintomas histéricos eles eram vistos como dissimulação na época. E até hoje tem gente que fala, né? Ah, isso é psicológico, não é nada, é só ter fé que vai passar, enfim, são crenças que até hoje perduram sobre essa questão. E esse tipo de fala coloca de um lado a dignidade dos sintomas físicos, né, que são aqueles que são palpáveis, que os médicos conseguem reconhecer de onde vem, da inverdade, do outro lado, dos sintomas psicológicos, né, que muita gente fala que é frescura, tal, tem toda essa questão desde aquela época. Então, nesse sentido, Freud ele funda a psicanálise acreditando nessas mulheres, acreditando que esses sintomas tinham sim uma verdade por trás deles. Então, esse é um fato super importante da fundação. Eu até queria ler um trecho do livro que está na página 13, que ele fala bastante sobre essa questão, né? O fenômeno da histeria, vale insistir, punha em xeque outrora os pressupostos tanto da medicina quanto da religião. Queimadas como bruxas ou como possuídas nas fogueiras da Inquisição medieval, as histéricas são, à época de Freud, reputadas como farsantes sedutoras pelos médicos que não encontravam em sua lógica anatomopatológica um lugar para aquele tipo de sofrimento. No corpo histérico, aparece como paralisia, cegueira, tosses, espasmos, etc., o que tinha origem no psíquico. E, curiosamente, métodos que usavam de influência psíquica, hipnose, magnetismo, catarse, etc., de uma maneira ou de outra, pareciam ter maior efeito sobre tais corpos do que os métodos da neurologia ou da psiquiatria. Então, o segundo fato importante que eu coloquei aqui sobre a fundação da psicanálise é que o Freud ele tenta encontrar no cérebro, ou seja, no físico, aquilo que era o aparelho psíquico, né? Mas ele não consegue encontrar. Então, ele percebe que o tratamento da psicanálise é um tratamento da psique. Psique quer dizer alma. E é um tratamento que ele utiliza a palavra, né? Então, a palavra ele surte algum efeito que faz com que esses sintomas, eles de alguma forma se resolvam, né? Nesse sentido, é sabido que as emoções, os afetos, eles causam um efeito no corpo, né? Por exemplo, pessoas depressivas, elas tendem a ter a saúde prejudicada, né? Tendem a ter mais problemas de saúde. Porém, as pessoas céticas ainda têm dificuldade de aceitar e dar credibilidade ao sofrimento e ao tratamento psíquico. Então, por isso é que tem toda essa questão sobre colocar em xeque a cientificidade da psicanálise, né? Que na realidade ele tem sim uma eficácia, né, no seu tratamento. E o terceiro fato importante sobre a fundação da psicanálise é que, inicialmente, Freud utilizava o método catártico, que era submeter esses pacientes à hipnose e, a partir disso, eles iam lembrando o trauma, no momento do trauma, e assim o trauma ia se dissolvendo.
Mas ele percebeu que esse método de tratamento, né, o catártico, ele não era eficaz a longo prazo, né? Então os sintomas acabavam retornando. Por isso ele criou um outro tipo de tratamento, né, que aí sim foi a chamada psicanálise, que é através da palavra. A pessoa, chamada associação livre, a pessoa vai associando, falando, e com isso vai decifrando os sintomas e os traumas, e enfim. E tem a transferência também, que é um dos conceitos fundamentais da psicanálise, que nada mais é que o vínculo do analisando com o analista. Esse vínculo é o que é importante para que uma análise caminhe, né? E o analista ele vai tendo que trabalhar essa transferência, e através dela que o analisando ele vai atualizando as relações do passado, com a mãe, com o pai, com os irmãos, na figura do analista. Em relação a curso, a formação do analista, curso de psicanálise, o Freud, e esse é o quarto fato sobre a fundação da psicanálise, ele fala que é imprescindível que o analista ele faça uma análise também, né? Faça a própria análise pessoal. As análises dos pacientes desse analista vai caminhar até onde esse analista foi com a sua própria análise. Então, esse é um conceito super importante para quem quer realmente trabalhar com isso, para quem quer ser um analista. E existem o tripé, né, da formação, que é a supervisão clínica, o estudo teórico e a análise pessoal do analista. Então, nesse sentido, não existe algo, um curso, um certificado que te autorize a se tornar um analista, porque isso tem a ver com esse fator da própria análise, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até semana que vem.